Inter e Botafogo eliminados, BRs classificados na Liberta e Sula. Bora fazer esse react, faz mó tempão que eu não faço nenhum vídeo aqui no canal, né? Tô na correria, inclusive eu tô gravando esse vídeo arrumando meu quarto aqui ao mesmo tempo. Mas enfim, rapaziada, bora fazer a reação dessa paródia. Fiquei algumas paródias sem reagir, talvez eu faça o react mais pra frente, né? Durante, talvez amanhã, não sei, rapaziada. Mas enfim, pelo menos essa que saiu ontem, a gente vai reagir agora e falar um pouco aí sobre essa Libertadores, né? Vou dar meus palpites, vou cravar o campeão aqui, pode confiar. Então, bora lá, rapaziada, sem mais enrolações, 1, 2, 3 e play. Tem briga por essas taças lá na gringa, papel de trouxa que se pica, também tem sapo e exorcismo, vem ver. O leão do PC passa fome, mas quem ganha o iFood é os cara. Revinho que zoar, então tome. Lembrou Andreas isso que acaba. E o Porco tá suave, meteu 4 no primeiro. Universitários reprovaram o time inteiro. Põe no hard, classificação mais easy da atualidade. Time azul, cê sabe. Palmeiras sempre pega as babas, né? Tá classificado, só não tô vendo o Cruzeiro. Foi um abate. Tote quem ficou secando o galo até tarde. Na altitude evacuou, o fogão virou isqueiro. Foi na do Thiago, a filhote desespero. Só filhote. saudade. Sai de 24, volta pra realidade. Vem do tempinho de Botafogo. Tempo de liga, meu compadre. Foi de base. Fez só uma graça e voltou pra normalidade. O Botafogo voltou pras configurações de fábrica. Ficou golfinho, sobe, depois desce. E fica com um infiltrado na partida. São Paulo deu uma dormida e chamou o sapo engomadinho pro rolê. O mito sem calvície é o homem. Fez os Colômbia borrar a calça. Se o trauma com Jandrete consome, só ora pro São Rafa que passa. E o Fusão! Ranking no Mundial deu show, a Sula igual recreio. 4 no agregado, tinha bom, nem viu o cheiro. Flor da idade, em terra de Cristo, Giabim vira saudade. E o Mengão malvado fez o Inter de pandeiro. Com o papel picado, tá em pedaços de vermelho. Que desastre, 3 derrotas em série é um hat-trick de ruindade. Verdade. No Fantástico, uma música parceiro. E o DNA que o pai do Inter rubro-negro. Que maldade, vai ficar catando papelzinho até tarde. Rapaziada, o torcedor do Inter picou os papelzinhos ali, fez papel de trouxa, porque o Inter tomou 3 derrotas seguidas pro Flamengo, né? 2 pela Libertadores e 1 no Brasileirão. Mas isso também não é porque o Inter decepcionou, o Inter poderia ter feito mais. Não, é porque o Flamengo é um time muito bom, para mim o melhor elenco aí da América do Sul, candidato aí favorito a ganhar a Libertadores, e acabou que o Internacional não conseguiu. O Internacional pegou um time muito difícil, o time mais difícil que poderia ter pegado nas oitavas, e caiu, né? Acontece. Eu acho que ter tomado 3-0 em casa, com a festa da torcida, pesa um pouco. Mas se fosse 0-0, também estaria eliminado. Eliminação é eliminação de qualquer jeito, né? Então acho que erguer a cabeça. O Inter ainda disputa uma vaga pela Libertadores no Brasileirão, pode acabar conquistando. Então acho que o Inter tem que seguir agora no Brasileirão e deixar a Libertadores aí pro Flamengo, que daquele lado ali o Flamengo já tá na final. O Flamengo pegou um chaveamento ali tranquilo. Não que isso seja o fator principal para eu achar que o Flamengo já tá na final. Não, se tivesse do outro lado da chave, também para mim era favorito. Mas é porque vem dessa configuração, né, do chaveamento da Libertadores, não tem como tirar o Flamengo da final. Porque para mim passa tranquilamente pelo Estudiantes e também passa pelo Racing, caso venha enfrentar o Racing, que eu acho que o Racing passa pelo Vélez.
né? Eu gostaria que o Vélez passasse pelo Racing e pelo Flamengo para o São Paulo enfrentar o Vélez na final e se vingar de 94. Mas não vai acontecer, né? O Flamengo vai acabar tendo na final. Acho que o Racing pode até dar um certo trabalho para o Flamengo, porque é um time organizado, mas não vai tirar a vaga do Flamengo. Agora, do outro lado, a gente poderia ter o Botafogo, né? Só para contextualizar também, o Fortaleza perdeu, mas, mano, Fortaleza, ninguém liga pro Fortaleza porque os caras tá horrível esse ano. Mas, enfim. Do outro lado, a gente poderia ter o Botafogo, né? A gente poderia ter 4 brasileiros e 4 argentinos nas quartas de final, mas o Botafogo vacilou e deu a vaga para um equatoriano, porque o Botafogo perdeu para a LDU lá na altitude, não aguentou a altitude e acabou perdendo, que é um fator que me preocupa, né? Porque não o Botafogo voltou a ser bairro, o Botafogo não me preocupa. O que me preocupa é a LDU, jogar lá na altitude, mas o São Paulo decide em casa, então se a gente empata lá, se a gente perde de 1-0 lá, dá para buscar o resultado no Morumbi. O problema é, o São Paulo, às vezes, por exemplo, perde de 1-0 lá, a gente consegue fazer 2-0 aqui, aí para de jogar. O São Paulo, às vezes, faz 1-0, para de jogar. Esse é o problema, essa é a minha preocupação. O São Paulo fazer o resultado que precisa e começar a ficar com um toquinho ali, cadenciando o jogo, segurando o jogo e acabar tomando um gol no final e se lascar, como foi contra o Nacional, né? Porque o São Paulo passou pelo Nacional, só que na Bacia das Almas, no jogo de ida lá, na Colômbia, teve 2 pênaltis pros caras, bola na trave, os caras errou os 2 pênaltis, o Rafael pegou um, inclusive, vou falar do Rafael daqui a pouco, né? Então foi um jogo que o São Paulo teve muita sorte lá. Chegou no Morumbi, o São Paulo estava melhor, já começou fazendo gol, 2 minutos de jogo já foi gol do São Paulo. Mas aí o São Paulo já começou a tirar um pouco o pé, já começou a cadenciar o jogo, e nisso o Nacional até por um momento ficou mais no ataque, né? Esteve mais forte no jogo do que o São Paulo, mesmo o São Paulo jogando em casa. E acabou que os caras fizeram um gol ali, conseguiram um pênalti, né? Um gol de pênalti, pelo menos os caras tinha que fazer. E os caras acabaram fazendo o gol e complicou um pouco a classificação do São Paulo. A gente poderia ter sido eliminado. Sorte que o Rafael estava lá, né? O Rafael estava ali para nos salvar. Se fosse o Jandrei, já era. Mas o Rafael estava lá, pegou o pênalti e os caras também acabaram errando, né? O outro pênalti, porque o Marcos Antônio também errou um pênalti pelo lado do São Paulo. Mas a gente conseguiu, graças a Deus, se classificar. Mas eu queria destacar ali alguns jogadores, na verdade 2, porque se eu for ficar falando de todo mundo, aí vai ficar mó chato o vídeo, né? Mas eu queria destacar o Rafael, que é um goleiro muito bom, né? O Barolo fala que o Rafael é goleiro nota 6 e tal. Respeito a opinião, né, de todo mundo. Tem gente que fala que o Rafael é ruim, tem gente que fala que o Rafael é bom, mas eu acho o Rafael muito bom, eu acho ele um dos melhores goleiros do Brasil. Muitos falam que o Brazão é o melhor goleiro do Brasil, mas ele tomou 6 gols pro Vasco. Então, qual que é o critério que a gente usa, né, para falar quem é o melhor? E eu quero entender qual que é o critério que a gente usa para falar que o Rafael não é bom. Por exemplo, o critério que eu já vi muitas pessoas usando, o Rafael não pega pênalti. Como não pega pênalti? Se ele pegou pênalti importante na Copa do Brasil contra o Sport, quando a gente se classificou em 2023, que a gente veio a ser campeão depois. Ele pegou pênalti na Supercopa ano passado, quando a gente ganhou do Palmeiras a Supercopa, e ele pegou pênalti agora na Libertadores. Então, o que eu vou falar? Ah, ele não é pegador de pênalti. Beleza, nenhum goleiro vai pegar mais pênalti do que vai tomar gol. Só que o Rafael, ele pegou pênaltis importantes. Muitas vezes ele acabou tomando gols de pênalti que não valia muita coisa. Mas os importantes ele pegou. Pegou o jogo de ida lá, que poderia ter complicado a vida do São Paulo, e pegou o pênalti agora, no jogo de volta. Então, parabéns ao Rafael, para mim é um grande goleiro. Mas como eu disse, não é só pegar pênalti que define se o cara é bom ou se é ruim. As defesas importantes que o Rafael faz para salvar o São Paulo, inclusive ele fez uma defesa muito importante agora no jogo de volta, e no Brasileirão, todo jogo ele faz uma defesa que salva o São Paulo. Essas defesas fazem com que ele, para mim, seja top 3 aí, os melhores goleiros do Brasil. Tá salvando muito o São Paulo. Fico muito feliz pelo São Paulo ter encontrado um goleiro ali, depois do Rogério Ceni, que consiga segurar as pontas. Porque depois do Rogério, até o Rafael chegar, só tivemos goleiros horríveis. Então a gente tem que ficar muito feliz com o Rafael. Porque se a gente ficar reclamando do Rafael, então volta o Volpi, volta o Sidão, volta o Jandrei. É isso que vocês querem? Eu não quero. Então parabéns aí ao Rafael e parabéns ao Cédric Soares. Por quê? Porque ele acertou um cruzamento? Não, porque ele não acerta cruzamento. Mas o Cédric é um jogador sólido na defesa, ele é um bom jogador sim. Talvez a idade também faça com que o cara não esteja jogando da forma que muitos torcedores esperavam. Eu, na verdade, não esperava muita coisa do Cédric, mas eu acho que ele tá fazendo um papel legal ali no São Paulo, só precisa aprender a cruzar. Só que o parabéns a ele não é pelo que ele tá fazendo, na trajetória dele, sim
pela atitude que ele teve de bater no peito e falar, eu vou bater o último pênalti. Ele chamou a responsabilidade, coisa que jogadores que estão aí há muito tempo não fazem. Não só no São Paulo, em vários times. Inclusive em seleção. Neymar não fez isso na Copa do Mundo. Não bateu no peito e falou, eu vou lá bater. Deixou pro Rodrigo. Então, essa atitude do Cedric foi sensacional. E essa atitude dele ele teve muito por conta daquela Euro que eles ganharam, né, em 2016, se não me engano, que o Cristiano Ronaldo fala, faz a bater, tu bates bem, se perder que se foda, personalidade, né? Então, o Cristiano Ronaldo falou aquilo, que não foi pro Cedric, mas ele falou aquilo naquele momento, e o Cedric levou isso para a vida dele e usou agora contra o São Paulo. Então, o Cristiano Ronaldo foi importante para essa classificação do São Paulo, mas é isso, eu queria parabenizar a personalidade, porque na Copa do Brasil faltou isso. Na Copa do Brasil a gente teve Sabino, Tapia e Jandrei batendo pênalti. Por isso que a gente não se classificou. A gente poderia estar classificado na Copa do Brasil também. Só que não, porque muitos jogadores ali ficaram em choque de bater pênalti naquele momento. Mas agora não. Agora a gente teve aí o Lucas, o Luciano, o Marcos Antônio bateu muito bem o pênalti, acabou que a bola foi um pouco mais para fora e bateu na trave. Então todos os jogadores do São Paulo bateram muito bem o pênalti. E o Rafael pulou ali, acertou quase todos os cantos. Ele só errou o canto do pênalti que o cara bateu na trave. Então, parabéns aí ao São Paulo pela classificação. Agora vamos passar pela LDU e pegar o River. Ou o Palmeiras, não sei. Palmeiras passou ali. Palmeiras só pega a baba, né? Só que agora vai pegar um time mais difícil. Mas passou pelo Universitário, atropelou os caras no jogo de ida, o jogo de volta foi mais tranquilo. Mas vai pegar o River Plate, né? O River Plate que quase se complicou, quase fez o Palmeiras pegar outra baba, que é o Libertad, mas acabou que os caras conseguiram a classificação nos pênaltis e a gente vai decidir aí, né? Nos jogos das quartas aí, quem o São Paulo vai pegar se passar pela LDU. Que tem que passar pela LDU. Mas se passar, quem o São Paulo vai pegar? Palmeiras ou River Plate? Cara, eu acho que... Eu gostaria de pegar o River Plate, mano. Não tem que ficar escolhendo adversário, mas eu prefiro pegar time de fora do que pegar time brasileiro. Só que se for para ser o Palmeiras, mano, e eu acho que vai ser o Palmeiras, a gente vai também com tudo para cima e é isso. Só que eu gostaria de pegar o River porque... Para mim é mais tranquilo, né? A gente acabar pegando o River Plate, depois o Vélez na final, seria mais tranquilo. O torcedor ele vai querer o mais fácil. Mas se a gente tiver que pegar Palmeiras e Flamengo, a gente vai, como foi na Copa do Brasil, a gente ganhou. Então é isso. São Paulo tá aí para buscar pelo Tetra. Eu acho que o São Paulo tem capacidade sim de ganhar. Eu acho que o São Paulo vai chegar o mais longe possível. Só que eu tenho que dar meu palpite aqui sem clubismo, mano. E sem clubismo, eu acho que quem vai ser campeão da Libertadores é o Flamengo. Não tem o que fazer. Mas vamos São Paulo. Tô torcendo muito pelo São Paulo. E é isso. E falando da Sula rapidão, já ia encerrar o vídeo. Falando da Sula rapidão, a gente teve aí, né, o Galo, que se classificou, e o Fluminense. E é isso, não tem muito o que falar. Sul-Americana, né? Graças a Deus o São Paulo voltou a disputar a Libertadores, não aguentava mais ver o São Paulo na Sula. Mas eu acho que esses dois brasileiros são sim favoritos para ganhar. Eu acho que podem sim ganhar a Sul-Americana, porque é um campeonato muito fraco. Mas falando da Sul-Americana, eu queria só destacar aquele episódio horrível que teve, né, entre Independiente e Universidade do Chile, né, que a torcida dos dois times ali fizeram aquela atrocidade. É uma coisa lamentável e eu gostaria de saber o que a Conmebol vai fazer em relação a isso, porque se fosse time brasileiro já ia ter punido os times brasileiros, ia ficar não sei quantos anos sem torcida, ia até excluir os times brasileiros da Libertadores, da Sul-Americana. Só que agora eu não sei o que eles vão fazer, né, em relação a isso, mas é algo deprimente que não deveria acontecer, não só no futebol, em nenhuma ocasião isso deveria acontecer e os caras têm que ter punição. Tem que ser punido quem fez, que acho que já tem vários torcedores presos, né, pelo que eu tava vendo, posso estar enganado, não acompanhei muitas notícias, mas eu acho que tem que punir também os times. Ah, mas o time não tem nada a ver, mas se não punir o time que os caras torcem, os caras vão continuar fazendo isso. Tem que punir. Se fosse o São Paulo, se fosse o time brasileiro, eu ia falar também, tem que punir, porque é uma coisa inaceitável, inadmissível. Espero que a Conmebol tome aí as providências, retire esses dois times da Sul-Americana, pelo menos elimine esses dois times da Sul-Americana, porque não dá para aceitar o que aconteceu. Mas é isso, rapaziada. Encerrando o vídeo por aqui, deixa o like, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder nenhum conteúdo. Tamo junto, é nóis, valeu.